Vamos lá, pessoal. Gravando aqui mais uma aula, a aula síncrona, onde nós vamos trabalhar alguns exercícios. No caso, são 4 exercícios que nós vamos trabalhar. E já vou colocar a apresentação. Então, está aqui a apresentação. Aulas assíncronas, correções de exercícios, resoluções de exercícios. Então, nós temos aqui o primeiro exercício, que eu vou colocar aqui para a gente. Tá aí? Então, tenho aí nono ano, os professores são Anderson, Cláudio e Thiago, aulas assíncronas, resolução de exercícios. Então, o primeiro exercício, tem o primeiro exercício falando o seguinte: são dadas as significações relativas aos átomos x, y e z. O primeiro tópico aí ele fala o seguinte, que x é isóbaro de y e isótono de z. O segundo tópico, segunda informação, né, ele fala que y tem número atômico 56, número de massa 137 e o isótopo é isótopo de Z. O tópico 3, o número de massa de Z é 138. Aí a pergunta que ele faz, o número atômico de X é, aí ele, A 53, B 54, C 55, D 56 e E 57. Então, um exercício bem simples que você tem que prestar muita atenção no enunciado, fazer as devidas anotações, e com isso você vai conseguir encontrar o número atômico de X. Bom, o primeiro passo aqui, galera, é o seguinte. Ele fala para a gente que tem o elemento X, eu tenho o elemento Y e tenho o elemento Z. Elemento Z. Bom, no primeiro passo aqui, ó, X é isóbaro, X é isóbaro de Y. E esse mesmo X é isótono de Z. Então, isso aqui são coisas importantes que nós temos que colocar. Isótono. São isótonos. Bom, essa é a primeira informação. A segunda informação, Y tem o número atômico 56. Então, vamos lá. A informação importante aqui é que o Y é 56. O número de massa desse elemento Y é 137. Maravilha. E esse mesmo elemento Y, ele é, no nosso caso aqui, ele é isótopo de Z. No nosso caso, se ele é isótopo, mesmo número de prótons, ele vai ter 56 de número de prótons, ou seja, número atômico. Ele diz também que o número de massa de Z é 138. Bom, aí ele vai à pergunta, o que ele quer saber? Né? Na brincadeira toda, ele quer saber o número atômico de X. Bom, número atômico de X, eu não sei. Bom, primeira coisa que você tem que lembrar. Aqui nós já temos algumas informações importantes. O exercício, como eu falei, é um exercício bem simples, onde nós temos que calcular aqui, no nosso caso aqui, nós temos que calcular o número de nêutrons. Por quê? Ele quer saber, eu não tenho essas informações, ainda eu não tenho essa informação. Então vamos lá. Primeiro vamos colocar o meu número de massa aqui, com a informação que os dois são isóbaros, ok? X e Y são isóbaros. Isso é falado aqui, ó. Primeiro item do exercício. Então, por ser isóbaro, o meu número aqui vai ser 137. Portanto, 137, eu vou ter que calcular o meu número de nêutrons. Quem é o meu número de nêutrons que eu tenho que calcular? Foi dado no exercício também, ó.
X e Z são isótonos, então eu vou ter que calcular o valor de isótonos, ok? No nosso caso aí, vai dar N igual a menos E, N é igual a 138 menos 56. N é igual a 82, tá? Então esse é o valor que a gente tem que utilizar, beleza? Bom, simples. Eu quero saber o número de Z, eu tenho o valor de N, né? O N também eu não sei, mas agora eu encontrei, que é 82, eu vou encontrar o número de Z. Como que eu encontro o valor de Z? A é igual a Z mais N. Essa é a fórmula principal. Então, eu vou fazer Z igual a A menos N. Número atômico é igual, número atômico é igual ao número de massa menos o número de nêutrons. Então, o meu número atômico vai ser 137 menos 82. Então, meu número atômico é 55. Ok? Então, a resposta do exercício é 55. Alternativa correta é a C. Então, é um exercício bem simples, bem fácil para a gente fazer. Requer um pouco de cuidado na interpretação do texto, mas aborda principalmente informações ligadas ao que a gente passou para vocês sobre isoátomos, tá ok? Bom, seguindo o segundo exercício, nós temos aí: considere as espécies químicas monoatômicas indicadas na tabela abaixo. Então, tenho aqui, no total, tenho 5 espécies, tem o número de prótons, nêutrons e elétrons. E aí ele dá para a gente algumas alternativas aí para a gente assinalar falso ou verdadeiro, qual é a verdadeira. Em relação às espécies químicas monoatômicas apresentadas na tabela, pode-se afirmar que... Bom, então vamos lá, para a afirmativa aqui. Ó, vamos lá. O V, no caso aí, o item 5, né, o elemento 5, ele é um cátion? Vamos entender primeiro o que é um cátion, relembrar o que é um cátion. O que está acontecendo aqui? Ó? Esse cara aqui, ele tem prótons. Esse cara aqui são os elétrons. Então, o que acontece? É um aumento, ou seja, um ganho de elétron. E quando se ganha elétron, ele se transforma em ânion, não um cátion. Ok? Então, a resposta não é a correta. Na 3. Na 3. Eu tenho prótons, eu tenho um elemento com 20 prótons e 20 elétrons, né? Bom, primeiro, se eles têm iguais números de prótons e elétrons, ele vai ser um átomo. Então, essa daqui está errada também. Então, podemos circular aqui, colocar um tracinho também que está errado. Na 2, vamos olhar aqui o elemento 2. O elemento 2 é eletricamente neutro. Bom, vamos olhar aqui. Para ele ser neutro, ele tem que ter mesmo próton e mesmo elétron. Observem que ele tem mais próton do que elétron, né? Então, ele não é eletricamente neutro. Tem um outro... não bate com as informações. Então, vamos ver. 3 na D. Eu tenho 3 e 4. São de um mesmo elemento químico. Bom, se eles são de um mesmo elemento químico, vamos observar aqui, ó. O 3, ele é do mesmo elemento químico, por quê? Porque eu tenho a mesma quantidade de prótons nos dois, né? Eu tenho a mesma quantidade de prótons, realmente, ele é um elemento, ele é o mesmo elemento, ou seja, eles são isótopos, então a alternativa correta é a D. Ah, professor, e a E? Vamos lá. A 1, eu tenho o número de prótons, no caso eu tenho a 1 aqui e a 2, ele fala que não são isótopos. Bom, na verdade eles são isótopos porque eles possuem o mesmo número de prótons, tá ok? Então a resposta correta é a D. Passar para o próximo, 3. O 3 é um exercício bem simples, falando também sobre... dá para a gente as representações, as espécies químicas. Pergunta para a gente aí
dá para a gente algumas informações para a gente responder as questões. Então, na A, vamos lá, ele pergunta quais, dadas as espécies químicas, eu tenho aí a 1, 2, 3 e 4, cada um com os seus elementos químicos, aqui CD cádmio, o CO é o cobalto, o CD também é o cádmio, e esse Cu é o cobre. Trabalhamos também com vocês esses elementos químicos, alguns desses elementos químicos comentamos com vocês nas aulas anteriores, principalmente na de elementos químicos. E aqui a gente vai falar um pouquinho quais representam átomos com igual número de prótons. Bom, lembrando, o que é o número de prótons? Z é igual a P. Portanto, vamos observar aqui quais são aqueles que têm a mesma quantidade de número atômico também. Então, eu tenho o 1 e tenho o 3, né? Esses que são os que possuem o mesmo número de prótons. Então, a resposta aqui no caso do nosso exercício vai ser, vou colocar aqui entre parênteses, A1 e A3. Ok? B. Quais representam átomos isóbaros? Então, isóbaros são o mesmo número de massa. Então, eu tenho aqui 60 para o elemento 2 e tenho aqui 60 para o elemento 4. Então, nessa brincadeira toda aqui, eu tenho o 2, o elemento 2 e o elemento 4. Tá? Bom, o exercício C é um exercício que a gente precisa determinar aqui o número de nêutrons de cada espécie. Então, vamos lá. Para se calcular o nêutron, nós utilizamos como base essa fórmula. N é igual a Z mais N, onde eu vou isolar aqui o N, A menos Z. Então, essa formulinha que nós vamos utilizar para todos os outros, para calcular, né, na verdade, o número de nêutrons. Então, eu tenho aqui no elemento 1, eu tenho que N é igual a menos Z, N é igual a, é o número de massa, que é esse aqui, 112, menos 48. N é igual a 64. Ok? Então, a resposta do exercício é essa aqui. Na 2, N é igual a menos Z, N é igual a 60 menos 27. Isso vai me dar um N igual a 33. Ok? Exercício 3. Exercício 3 eu tenho aqui que N é igual a menos E, N é igual a 114 menos 48. Okay? N é igual a 66. Também a resposta do exercício aqui. No 4, N é igual a menos E, N é igual. Eu tenho aqui 60 menos 29, N é igual a 31. Então, a resposta do exercício. Percebam que são exercícios bem simples, bem tranquilos de fazer, mas é uma resolução aí para auxiliar vocês também nas tarefas que tá por vir, tá bom? Para o exercício 4, né? O exercício 4, ele trata aí de um íon, lembrando o que é um íon mesmo. Vamos colocar aqui a definição do íon, sempre trabalhando as definições, que é bem importante para a gente não, para vocês não terem tanto problema. Z é igual a P, que é diferente de E, tá? Então, essa é uma definição importante que nós temos que saber. Então, ele fala aqui, no exercício, que o número de prótons desse elemento, ele não sabe, na verdade, né, o número atômico que ele quer saber. E ele diz que o elemento 3 menos, é o Y, tem, no caso aí, 38 elétrons e 48 nêutrons, 45 nêutrons, perdão. Aí ele pergunta, ele quer saber desse elemento, ele quer saber o número de massa,
E quer saber também o número atômico, né? Que é exatamente isso aqui. Deixa eu voltar. Isso. Que é isso aqui, tá? Bom, vamos lá. O primeiro passo aqui é entender o que é essa carguinha aqui, tá? Essa carguinha aqui, ela está indicando para a gente que ele está ganhando elétron. Que ele ganhou elétron, na verdade, né? Então, se ele tem 38 elétrons, quer dizer que ele já tem 38 elétrons, então a gente vai calcular o número de prótons dele a menos. Então, o número atômico dele, logo de cara, o número atômico dele vai ser 35, ok? Então, a resposta aqui, 35. Bom, 35. Professor, mas é o número de massa. Como é que eu encontro o número de massa? Tranquilo, né? A é igual a Z mais M. A é igual a 35 mais o número de nêutrons. Qual é o número de nêutrons, professor? 45 está aqui. 45. Então, eu tenho A igual a 80. Então, a alternativa correta vai ser essa aqui, ó. Tá bom? É. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido essa resolução de exercício. São as aulas assíncronas que nós vamos estar desenvolvendo com vocês. E espero até a próxima aula, tá bom? Ok? Um abraço, até mais.